Mesmo as décadas avançando e a cidade se modernizando, Maringá ainda resguarda estruturas que remontam aos anos de 1950, de quando grandes armazéns disputavam o espaço com residências e outros estabelecimentos comerciais no eixo urbano da cidade. Quem passa pela Avenida Mauá com um olhar atento vai identificar essa antiga estrutura, a qual foi ocupada pelo Moinho de Trigo Maringá, de propriedade de Oswaldo Quilqueta, que foi pioneiro no beneficiamento dessa cultura na região. Quer saber mais? Seja bem-vindo ao Maringá Histórica! Talvez você já tenha se perguntado o que funcionava nessa grande edificação. Com arquitetura diferenciada, impressiona até os dias de hoje. Isso se dá pelo fato de ela ter abrigado um moinho de trigo chamado Maringá. Sua construção foi executada pela construtora Cruzeiro do Sul, do engenheiro Carlos Alcântara Rosa, e está instalada na Avenida Mauá, número 1928, na Zona 3, popularmente conhecida como Vila Operária. É um prédio imponente, não acham? Oswaldo Quilqueta, seu proprietário, foi um dos responsáveis pela disseminação dessa cultura no norte e noroeste do Paraná. Ele chegou a Maringá em 1956 com o interesse de construir um moinho de trigo, quando foi posto à prova por muitos naquele período. Quilqueta dizia que quando chegou aqui, teve uma conversa com Ivens Lagoano Pacheco, do O Jornal. Ao falar de seu objetivo, ouviu do jornalista que ele estaria louco. "O que foi que você viu de Londrina até aqui, na beira da estrada?" indagou-lhe o dono do O Jornal. Quilqueta teria respondido: "Só café." "Pois é", devolveu Pacheco, acrescentando: "Aqui não tem lugar para o trigo. Aqui sempre será a terra do café." A ideia de Quilqueta surgiu durante sua viagem de Santa Catarina até Maringá. Pelo caminho, vendo somente cafezais, vislumbrou a oportunidade em outra cultura. Era a chance ainda não percebida. A maioria dos investidores vinha para a região focado no ouro verde, o café, que foi a base da economia durante décadas em nossa região. Contrariando a tudo e a todos, a Indústria e Comércio Quilqueta S.A. começou a funcionar entre 1957 e 58. Segundo registros, a indústria processava 50 toneladas de trigo por dia e chegou a ter 150 funcionários. Um de seus produtos mais lembrados era a farinha de trigo Maringá. De fato, esse empreendimento foi um dos pioneiros na industrialização de trigo no norte do Paraná. Anos depois, a indústria teve o seu nome alterado para Trigomil, pois também estava beneficiando o milho. Seguiu em atividade até os anos 1990, ou seja, mais de 3 décadas, provando que nem só de café viveria o norte e o noroeste do Paraná. Sobre Oswaldo Quilqueta, segundo o cronista Antônio Augusto de Assis, era o mosqueteiro do milho, um dos personagens
mais simpáticos e irrequietos que Maringá já conheceu. Tudo o que ele fazia era movido a paixão e com total vigor. Quilqueta nasceu em Concórdia, no interior de Santa Catarina, em 1931. Pioneiro no segmento, foi um dos líderes na campanha pela criação do Instituto Agronômico em Londrina e ajudou na fundação da Associação das Indústrias Moageiras de Milho do Brasil, em 1977. Segundo pessoas próximas, Quilqueta achava que o milho era um cereal tipicamente brasileiro, presente em todas as cozinhas nacionais, além de ser a ração mais natural para os animais dos pastos e as aves domésticas. O moinho de trigo Maringá e, posteriormente, a Trigomil ficaram apenas nas recordações das pessoas que viveram aquele tempo. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o seu prédio cedeu espaço para duas casas noturnas. A primeira, Moinho Brasil, e a segunda, Disco Clube. Hoje o local é ocupado pela Geral Lubrificantes. É verdade que nós, pesquisadores e admiradores dessas histórias, até podemos ver por meio de fotos e vídeos como eram determinadas indústrias. Mas, infelizmente, até o momento, não temos como sentir o cheiro e os sabores que seus produtos exalavam e tinham. Uma pena. O industrial Oswaldo Quilqueta faleceu aos 89 anos, em maio de 2019. Se você gostou demais deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, curta, comente e compartilhe essa história. Toda semana, um fato novo sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Até a próxima!